no Brasil, nas nações. No Brasil, seu povo ama-te mais uma vez de novo. Há uma impressão no meu espírito. Continue adorando, continue se movendo. Há uma impressão no meu espírito que o Senhor quer descer no sul. O Senhor quer visitar o Rio Grande do Sul. Talvez a despeito do que os olhos de vocês têm visto, porque vocês estão na terra, convivendo no dia a dia e vendo uma realidade que eu não vejo. Mas a despeito do que vocês têm visto, há uma impressão de que o terreno está preparado, de que a igreja do sul, ela está preparada. Agora deixa eu lhe dizer algo que eu entendi no meu espírito, e por favor não me interprete mal. Vocês têm algo que é muito precioso. Vocês mantêm as tradições e vocês amam isso, e isso é precioso, e o Senhor valoriza isso. O povo judeu foi um povo que preservou e tentou preservar sua cultura, e quando eles perderam isso, eles perderam o rumo. Então vocês têm uma tradição e vocês amam isso, e vocês preservam isso, e isso é valoroso. Mas só não deixe que isso seja motivo de orgulho, porque esse é o gigante. Por favor, não me interprete mal. Não estou mais aqui como alguém do Nordeste, estou aqui como um brasileiro. Eu não sou de uma região, de uma cidade, eu sou do reino. Eu quero fazer parte daquele time do anjo que visitou Josué antes de conquistar Jericó. E Josué, como homem de guerra, já disse logo: você é dos nossos ou dos dele? Nenhum nem outro. Eu sou príncipe do exército do Senhor, acabei de chegar, eu vim lá de cima. Tira logo as sandálias, porque tu estás em terra santa. Então não sou nem de lá nem de cá, nem dos pentecostais, nem tradicionais. Eu não estou querendo fazer parte de nenhum time humano. Eu quero fazer parte daquele time que veio do Senhor, que veio do céu para cumprir um propósito. E o entendimento que veio ao meu espírito é que vocês precisam derrubar esse gigante. Volto a dizer para ficar bem claro, e por favor, mais uma vez eu peço, não me interprete mal. Mantenham sim as tradições, e Deus valoriza isso. Mas há um gigante que precisa ser derrubado, e esse gigante é o orgulho. Esse foi o mesmo gigante que entrou no coração de Lúcifer e o derrubou, e tem derrubado ao longo da história preciosos príncipes, homens e mulheres de Deus. Por isso mantenham as tradições, mas derrubem o gigante do orgulho, porque a humildade é uma das características que atrai ele. De tantas coisas que o Senhor falou sobre aprender dele, ele poderia ter destacado milhares. Porque ele, como homem, que homem.
Mas ele destacou duas em certo momento. Ele disse: aprendei de mim, que sou... Mateus 11. O que é que ele fala? Aprendei de mim, que sou manso e humilde. A humildade atrai ele, porque ele foi humilde como homem. Aleluia. Mas eu estou numa casa de profetas. Vocês são uma casa de profetas, é visível isso. Eu quero que você abra, por favor, no livro de Esther, capítulo 2. E eu quero falar sobre 3 passos para um despertamento nesse tempo. Porque despertar é o tema de sempre dessa conferência que Deus lhes entregou. Nesse ano tem algo mais específico, que é despertar filhos do reino. Quantos filhos do reino temos aqui? Ok, metade, né? Já tá bom. Só metade levantou as mãos. Vou dar mais uma chance. Quantos filhos e filhas... Ah, entendi, é porque eu falei filha, né? Desculpa. Quantos filhos e filhas do reino temos aqui? Então eu quero falar rapidamente sobre um homem que tem mexido comigo. Hoje na mesa a gente conversou um pouco. Ele tem sido como que um norte para a minha vida, desde que o Senhor me levou para o livro de Esther. E eu entendi que a Bíblia não é mais um livro para ser lido. Esqueça essa história de ler a Bíblia. É tempo de estudá-la, de meditar, de mergulhar, de comer, de mastigar, de processar, para que a gente possa entender corretamente, sentir corretamente e agir corretamente. Claro, quando eu estou falando esqueça ler, é porque eu quero destacar o que eu quero dizer. É tempo de conhecer mais profundamente as Escrituras. Vocês entendem isso? Eu não sei o que vocês têm vivido, mas nos últimos anos, assim, uma fome pela palavra cresceu novamente dentro de mim. Eu nem sei explicar isso, mas eu não consigo ver a Bíblia como apenas um livro que eu vi minha vida toda. A palavra de Deus, um livro de princípios, um norte. Mas há um prazer renovado dentro de mim. Gastar tempo com as Escrituras, de fato, não é um fardo. Não sei se mais alguém tem vivido algo parecido com isso, porque eu acho que o Espírito está restaurando isso na igreja. Não é? Não é mais alguns. Ele está fazendo isso no seio da sua igreja. Quantos entendem isso? Se você não tem recebido, então eu oro para que você receba isso, esse batismo de fome e paixão pela palavra de Deus. Então, Mordecai para mim tem sido um parâmetro, como um homem que se posicionou, sentiu e entendeu o seu tempo e o seu papel. Primeira coisa importante, algumas coisas eu não vou ler só para a gente ganhar tempo, mas acredite em mim que está lá. A primeira coisa importante é que ele estava ainda no pós-cativeiro, ou no resquício do cativeiro babilônico, agora era um outro império. E ele cuidou da sua sobrinha, ou melhor, da sua prima. Ele viu aquela menina tomar forma. E diz o texto do capítulo 2, versículo 7, que ele se fez pai. Ele não era pai. Ele poderia ter se feito outra coisa, por exemplo, um marido, um amante. O grau de parentesco até permitia. Mas ele se fez pai. O que é que nós estamos precisando nesses dias? De homens e mulheres, de líderes com coração de pai, que vão ver a próxima geração, que vão prepará-la para cumprir o propósito, mas não vão tocá-la, porque sabe a quem ela pertence, e o noivo dela é ciumento. E ele está vindo para o casamento pegar a sua noiva. Então ele preparou Hadassah. Não sei porque a gente chama Esther, né? Por que a gente chama os amigos de Daniel? Como é que a gente chama? Pois é, quando a gente chegar lá, eles vão dizer: ei, esse era a minha identidade babilônica. Eu sou Misael, eu sou Ananias, eu sou Azarias. E a gente aprendeu a chamar de Esther,
Mas a identidade dela é porque é uma guerra por mudança de identidade. É uma guerra. O que é que tentaram fazer com Daniel? Eu vou tentar pregar o que eu preparei, tá, gente? Não se preocupa, não. O que é que tentaram fazer com Daniel logo no início? Mudar sua identidade, mudar seus costumes, mudar a sua alimentação. Não, você não vai se chamar Daniel. Essa identidade aí, hebraica, hebreu, não cola aqui, não rola aqui. Beltesazar fica melhor porque Bel é o seu Deus, vai ser seu Deus a partir de agora e ele vai dar tudo o que você precisa. Não como a comida de Babilônia, não bebo o vinho de Babilônia. Minha identidade é Daniel, porque Yahvé é a minha justiça. E eu estou lembrando, já que estamos falando de identidade, de Mateus 16, a gente também conversou sobre isso na mesa, quando Jesus, certa vez na caminhada, ele parou com os discípulos e disse assim: o que o povo diz quem eu sou? O que é que falam acerca de mim? Eles dizem que você é Elias, ou um dos profetas, ou Jeremias. Tá. Mas para falar a verdade, o que mais me preocupa é o que vocês acham a meu respeito. Quem eu sou para vocês. E aí Pedro, por uma inspiração do Espírito, diz assim: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muito bem, Pedro. Não foi carne, antes que você se orgulhe, não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai, pelo Espírito, revelou. E aí o que é que eu vejo nesse texto? A partir do entendimento que Pedro teve de quem era Jesus, aí ele recebe a sua identidade. E aí Jesus fala: pois bem, Pedro, e você é Pedro. Ou seja, você não é mais Simão. Você foi um homem constante. Você fazia o que dava na telha, como a gente fala no Nordeste. Você andava por onde queria. Você era um homem impossível. Você era uma cana agitada pelo vento de um lado para outro. Mas eu te digo, Pedro, eu vou te falar a tua nova identidade. Você é Pedro. Você é uma pedrinha firme, ainda que pequena, uma pedra. E sobre esse entendimento eu vou te falar mais, Pedro, algo. A partir desse entendimento, dessa compreensão e dessa visão, eu te digo: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno jamais prevalecerão. Ou seja, a partir do momento que nós entendermos quem Ele é, a gente vai saber quem nós não somos mais. Não somos mais. Eu quero profetizar: a igreja brasileira não é mais uma igreja inconstante, é uma igreja firme. Eu quero profetizar na nossa vida individualmente: você não é mais alguém inconstante, você é alguém firmado na rocha. Então, a partir do entendimento de quem ele não era e de quem ele era, porque ele compreendeu quem Jesus é, ele recebeu uma revelação. E sabe qual foi a revelação? Pedro, não será você. A igreja Simão que tentou edificar, ou melhor, os líderes Simão que tentaram edificar a igreja brasileira, não conseguiram. O que é que ele está dizendo agora? Sou eu que vou edificá-la, e por isso as portas do inferno não prevalecerão mais. Não é do nosso jeito. Eu tentei, e provavelmente alguns líderes aqui tentou. E líderes no Brasil, homens sinceros, mulheres sinceras, tentaram. Só que o que ele diz, esse pequeno detalhe é que não são vocês, não somos nós, sou eu. Ele diz: eu edificarei a minha igreja, e se for Yeshua edificá-la, aí as portas do inferno não prevalecerão. É Ele e não nós. Tudo isso a partir da identidade, do entendimento que Pedro teve de quem é Jesus. Ele teve a identidade revelada. Ele teve a revelação
de que o Senhor vai edificar. E aí o Senhor ainda fala para ele: e eu te darei as chaves do reino. O que ligares na terra será ligado no céu. Sabe o que ele está fazendo nesses dias? Entregando aos filhos do reino as chaves do reino. É sério isso? Deixa eu falar de novo. Ele está entregando nesses dias aos filhos do reino, homens e mulheres do reino, as chaves do reino. Ele está restaurando uma autoridade que um dia a igreja teve, mas foi perdida. Ai, irmãos, eu posso ver muito claro 2 cenários vindo nos finais ou no final dos tempos. Muita perseguição. Muita resistência. Muitas provações, especialmente para o povo de Deus. Mas eu creio numa glória que está por vir, como talvez nunca houve na terra. E já que entrei nisso, me permita só falar mais uma coisa. Eu tenho uma teoria, profeta Laí, do porquê da gente. É uma coisa meio louca. Depois vocês podem até me corrigir se isso não testifica. Mas vocês lembram como termina o Antigo Testamento? Quais são as últimas, ou qual é a última profecia? Os 2 últimos versículos de Malaquias, capítulo 4. Alguém lembra mais ou menos? Deixa eu então ajudar. Ele diz assim: eu vou enviar o espírito de Elias. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Não é assim que termina? É assim. Em resumo, é assim. Nós estamos vendo nesses dias, entre outras coisas, uma onda de imoralidade, como provavelmente nunca antes na história, sim ou não? Talvez só nos dias de Noé a terra viveu esses dias, ou Sodoma e Gomorra de uma forma mais micro. Mas para mim há uma onda de imoralidade, e agora ela é defendida, ela é propagada. A mídia, tendo como cabeça a Rede Globo, tem sido especialista em agora vender e incentivar a imoralidade. É assim que eu penso. Me desculpa se pode ser que aqui no Sul a Globo seja diferente, seja boazinha. No Nordeste ela está como o faraó, tentando matar nossas crianças. Hey. Mas o que é que eu quero dizer? O arqui-inimigo ou a arqui-inimiga de Elias, quem foi? Quem foi a pessoa que foi a grande inimiga do profeta Elias nos seus dias? Quem? Jezabel. Sim ou não? Quando João Batista surgiu no cenário, e ele operou no mesmo manto, na mesma unção que estava sobre Elias, sim ou não? Sim, 2 pessoas concordaram. Rapidamente surge um espírito de imoralidade que se assentou no governo da época, que tomou o coração de Herodes por meio de Herodias, que não era sua mulher, mas era a mulher do seu irmão. E até mesmo a coisa estava tão desenfreada que sua filha dança no aniversário de Herodes, amando dela, com a permissão dela, e encanta ele, literalmente. Porque sensualidade nada mais é do que encantamento. E ele fica de tal forma encantado. Olha que eu estou mexendo. Isso aqui não estava nem no script, mas já começaram, vamos falar. Porque isso nem é algo que eu falo em todo lugar. Mas acredito que vocês vão entender. Porque vocês são uma casa de profetas. Então ela dança diante dele,
o atrai e ele de tal forma perde a cabeça que ele promete até mesmo metade do reino para ela e ela poderia pedir o que quisesse. E ela, tendo a palavra dele que poderia pedir metade do reino, ou seja, ser a pessoa mais poderosa depois dele, ela só pediu uma coisa. Ela não pediu o reino. Ela não pediu para ser poderosa, famosa e etc. Ela pediu a cabeça de um homem. E quem foi esse homem? João Batista. Para mim era a velha guerra novamente, agora com outros nomes. Elias e Jezabel. João Batista e Herodias. O mesmo espírito de Jezabel contra o mesmo manto de Elias. Vocês estão me entendendo? Só que o Antigo Testamento, conforme eu falei, termina com uma profecia. Eis que nos últimos dias enviarei novamente Elias. Então essa profecia teve um início de cumprimento na pessoa de João Batista. Mas João Batista não foi um homem que, de forma geral, converteu o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ou seja, essa profecia está para se cumprir. E aonde eu quero chegar? Essa onda de imoralidade, para mim, nada mais é, nada menos é do que Jezabel na área. E Apocalipse fala que ela volta. E volta como uma pessoa espiritual para ensinar e profetizar. Mas eu não vou entrar por isso. Aonde eu quero chegar? Jezabel só está de volta porque ela sentiu um cheiro. E agora não é mais um foi poderoso. Agora, debaixo da profecia de Joel, é uma geração que está surgindo no espírito de Elias. É uma geração de meninos, de mulheres, de homens proféticos que vão ser destemidos como Elias e João, que não vão recuar, poderão perder a cabeça, mas não perderão a unção, nem o chamado. Essa onda de imoralidade, ela surgiu novamente porque ela sabe que há um cheiro de um manto que deu muito trabalho para ela na história. É o manto de Elias que está para cair novamente. Por isso, eu não quero me concentrar em Jezabel, porque Deus mandou servir para ajudar a treinar os Elias e os João Batistas que estão surgindo. Pessoas que não terão nenhum problema, porque entenderão quem são, de dizer quem não são. Porque parece que por um tempo, líderes surgiram no Brasil e alguém perguntava: quem você é? Você é o Messias? Não. Demoraram porque ficaram na dúvida. Você é um profeta? Claro, sou mais que profeta. Mas quando perguntaram a João, porque ele sabia muito bem quem ele era, quem Jesus era e qual era a sua missão, ele disse: sou nada, cara. Não, eu sou apenas uma voz. Ele não teve a pretensão de ser uma grande personalidade. Ele queria ser uma voz, mas não qualquer voz. A voz daquele que clama no deserto. Quem é que está clamando no deserto, chamando a sua noiva para sair, para se voltar contra ele? Aliás, em Cântico dos Cânticos diz que a noiva vai sair do deserto. A única forma, alguém lembra? É encostada no seu amado. Como que a igreja brasileira vai sair desse deserto? Só há um caminho. Muito pertinho dele, intimidade com ele, vai nos apontar o caminho. Disse Salomão: a noiva vai sair do deserto encostada no seu amado. Como que a igreja vai sair do deserto e que entramos? Pertinho dele. E aí o mundo vai olhar para nós como os irmãos em Antioquia e vão dizer: vocês são cristãos. Eu sinto. E não mais porque a gente levantou uma placa.
mas porque o cheiro dele vai estar impregnado em nós. O cheiro demonstrado em atitudes. Cristianismo não é algo teórico, é um estilo de vida definitivamente, mas um estilo de vida radical, porque o primeiro foi radical. Jesus foi radical por amor. Agora eu acho que eu posso entrar em Esther. Ele está restaurando nossa identidade. Não posso entrar. Deixa eu falar um pouco mais de João Batista. É porque há profetas aqui. Eu sinto que há profetisas aqui. Eu sinto. Não se preocupe se tiver alguma coisa que você não entender no momento. O seu espírito capta. Fica no seu espírito. É porque essa noite se tornou profética. Você é um profeta? Não, eu sou uma voz do que clama no deserto. Mas quando Jesus foi falar dele, disse: ele era mais que profeta. Ele também era uma lâmpada que ardia e alumiava. Era uma tocha. E qual era o papel de João? Preparar o caminho do Senhor, tirando as pedras, nivelando oiteiros e vales para que um caminho ficasse mais suave. Qual é o papel desses Joões, Joanas e Elias que Deus está levantando? Preparar o caminho do Senhor. Mas ele não já veio? Veio, só que ele vai voltar. Então uma geração está preparando para outra geração. Há uma geração preparando, deixando um caminho melhor para que a próxima geração, dos mais novos que estão aqui, possam correr livremente. Mas para que a gente tivesse essa liberdade que temos hoje na igreja brasileira, talvez os mais novos não saibam que os mais velhos pagaram um preço terrível. Talvez os mais novos não saibam que os mais velhos passaram de perseguição, de piada, de reclusão. Eles eram escanteados, tinham apelidos, tantas coisas passaram para que a gente tivesse essa liberdade. Ou seja, eles prepararam o caminho para nós. Vocês entendem isso? E agora a gente precisa preparar o caminho, dando continuidade. Nos anos 2000, eu apostei todas as minhas fichas no avivamento. Em 2000 eu fui tocado por Deus assim de uma forma muito especial. Fazia um ano que já estávamos no ministério pastoral, auxiliando, liderando missões e evangelismo na nossa igreja local. Mas Deus tinha preparado um encontro e usou um profeta para desacortinar algo na minha vida. E foi um marco para mim. Mas eu percebi que a igreja em Recife, no Nordeste e até no Brasil, viveu algo de forma geral muito precioso. É como se uma brisa do Espírito. Eu não ouso chamar de avivamento, porque quando você vai ler a história dos avivamentos, não tem como chamar o que não é avivamento de avivamento. Mas não podemos negligenciar que algo de Deus soprou sobre a nação. Ano 2000, 2001, 2, 3, 4. Eu não sei quem vivenciou isso nessa época. As letras das canções mudaram. Havia canções muito mais de intimidade. Preciosos homens de Deus começaram a correr a nação. Muitos deles vieram de Belo Horizonte, liberando um perfume novo na igreja, um ar de liberdade, de intimidade, de paixão. Deus usou pessoas assim, de uma forma muito preciosa. Quantos sabem dessa época? De 2005 a 2007, parece que aquela chama diminuiu, a brisa soprou mais branda, mas continuou algo ainda. Mas aproximadamente de 2007 até, 2014, por aí, parece que
um processo de Deus ficou interrompido. Pelo menos essa foi a minha leitura. É como se algo travou e parou. É como se aquela chama, aquela paixão, aquele fogo e etc. tinha diminuído. Eu comecei a entrar em crise. E eu confesso que eu comecei a desacreditar de que um avivamento era possível na igreja brasileira, porque eu comecei a olhar apenas pelo olhar humano. Eu comecei a ver apenas a realidade humana. E confesso que eu fiquei muito crítico. E bati. E apanhei. Mas era com zelo. Mas aonde eu quero chegar? Eu sinto no meu espírito que nesses dias o Senhor nos conectou com algo que tinha ficado como que parado, apesar que Ele não parou de trabalhar. A gente que parou de ver, eu parei de ver, porque eu comecei a ver apenas o que os homens estavam me mostrando. Mas o que eu sinto no meu espírito, pastor Laí, é que um processo que tinha meio que parado, reconectou, e Ele está fazendo tudo novo de novo. E como tudo aquilo que Ele começa, Ele termina, porque Ele não deixa pela metade, nem faz mal feito. A boa obra que Ele começou, Ele vai completá-la nessa nação. E por que eu estou fazendo isso, falando sobre isso? Porque vocês, como Igreja do Sul, terão um papel, eu sei que vocês sabem disso, fundamental nesse processo. Há uma chave que vocês têm, que a Igreja do Nordeste não tem. Que chave é essa? Não sei. Se vocês não sabem, quanto mais eu. Mas há algo, faz sentido isso? Há uma chave que Deus confiou à Igreja do Sul, que será fundamental para abrir esse novo tempo na igreja brasileira. Agora os pastores do Sul precisarão fazer o que esses homens já têm feito no contexto deles. Os pastores e líderes da igreja do Sul precisarão, e vai ser, eu sei que é guerra, precisarão se unir. Romper com todo espírito separatista e se unir. E se unir para orar. Eu fico feliz porque os pastores do Brasil estão se reunindo para tomar café. Isso é um grande passo. Agora minha alegria vai vir, pastor Gilmar, quando eles se reunirem de fato para jejuar. Quem foi Mordecai? Um homem de posicionamento, entendimento e sentimento correto. 3 coisas que o Senhor nos falou há um tempo atrás. Muito claro, Ele falou ao meu espírito. 3 coisas que nós precisaremos nesse tempo. Ele falou, talvez de uma forma pessoal, não sei. Mas Ele me falou sobre entender, sentir e agir. Entendimento, sentimento e posicionamento, ou ações. E na figura de Mordecai, eu vejo claramente isso. Primeira coisa que me chama a atenção é um lugar que Mordecai entendeu que seria o seu lugar. Ele como primo da rainha, agora Esther já como rainha, ou Radassa. Ele poderia ter muito bem pedido um emprego no palácio, ou um quarto, ou uma casa dentro, sei lá. Ele poderia ter usado mão da sua posição, ou melhor, do que ele fez para ela, para agora pedir, olha, uma mão lava a outra, né? Eu estou aqui fora do palácio. Eu cuidei, eu te protegi, eu te criei, eu te preparei para esse tempo. Você não pode arrumar nada para mim aí dentro. Mas por 9 vezes, nos 7 primeiros capítulos, aparece a expressão: Mordecai estava sentado à porta do rei. Esse é um lugar de posicionamento. Deus está posicionando pessoas nesse lugar, um lugar de posicionamento. Ele parece não ser tão atraente como está dentro do palácio. Ele pode não ser tão confortável como está dentro do palácio. Até porque nesse lugar a gente vai ser confrontado como ele foi.
Nesse lugar vão tentar nos tirar ou desse lugar, como tentaram fazer com ele. Nesse lugar, muitos vão ficar indignados quando vê nosso posicionamento, que a gente não se dobra diante de Ramã, diante de uma sociedade de valores distorcidos. Esse é um lugar de posicionamento. Então ele ficou nesse lugar. Nesse lugar, quando 2 eunucos do rei tramaram algo contra a vida dele, ele ouviu, ele identificou e mandou o recado: olha, fala para o rei que Bigtã e Teres, 2 eunucos do rei, estão tramando para tirar a vida dele. E aí informaram ao rei, verificaram o caso e identificaram que de fato isso procedia. Na verdade, não informaram o rei, mas tomaram todas as providências e esses 2 homens foram enforcados. Mas diz o texto que isso ficou registrado no livro das crônicas do reino. Vamos seguir. Neste lugar ele foi confrontado, porque o segundo do reino, chamado Ramã, conforme eu falei, ao passar por lá, todos se dobravam e se prostravam diante dele, mas Mordecai não. Isso deixou aquele homem de tal forma indignado que ele tramou um plano para tirar a vida não só de Mordecai, mas de todo o seu povo. Mas esse é um lugar de entendimento. Esse é um lugar que a gente consegue ver tudo aquilo que está sendo tramado contra o rei, contra seu reino. Esse é um posicionamento. Esse é um lugar para nós estarmos nesse tempo. Talvez não seja o lugar mais confortável, mas certamente será um lugar que a gente vai entender o que o Pai está fazendo. E tudo aquilo que está sendo tramado contra o reino. Eu não sei se eu estou sendo claro. É um lugar de intercessão, é um lugar de espera, é um lugar de morte, é um lugar de confronto, é um lugar de oração, mas é um lugar de entendimento. Volto a dizer, aquilo que for sendo tramado contra o rei e o seu reino, quem estiver nesse lugar vai poder perceber. E sabe de uma coisa, irmãos? Há um decreto de morte contra essa próxima geração. E é algo covarde. Nossas crianças nem têm ainda a capacidade de se defender. E eles estão batendo forte. Está na hora de professor de história, com todo respeito, voltar a ensinar história e nada mais que isso. E professor de matemática ensinar matemática. Porque sobre sexualidade quem ensina sou eu para as minhas filhas. Como elas vão se comportar? Qual é o destino, o propósito? Quem ensina somos nós. Mas há uma guerra covarde para matar Moisés desde tenra idade. Mas Deus vai preservá-los porque eles vão cumprir um propósito. Mas precisaremos das parteiras e dos parteiros espirituais. Isso é uma conversa para outro dia. Mas vamos lá. Então Mordecai, neste lugar, ele identificou, ele soube, ele entendeu que uma perseguição tinha sido deflagrada contra não só ele, o seu povo. E quando ele entende isso, ouve isso e compreende o seu papel, ele se posiciona novamente. Ele poderia ter dito muito bem: Hadassah, a coisa vai pegar aqui para o nosso povo. Arruma um lugar para mim, porque inclusive eu sou o piloto dessa perseguição aí. Eu vou ser o primeiro. Por favor, me livra. Poderia ter feito isso, sim ou não? Sim. Vocês estão me entendendo? Estão aqui ou já foram embora? Quem já foi embora, diga amém. Então, porque ele sabia o seu papel, se preparou para aquele tempo, estava bem posicionado, ele entendeu que ele tinha uma missão a desempenhar. E aí, antes mesmo dele mandar a informação para Esther do que estava acontecendo, ele se veste de pano de saco, ele se humilha, ele deixa de se alimentar. E isso fala de um entendimento que gera um sentimento
correto. Porque Deus está liberando entendimento no Brasil e eu me alegro com isso. Mas eu também me lembro que está escrito em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 3, que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Eu oro por uma igreja de entendimento e Deus está liberando entendimento na igreja brasileira. Eu tenho visto mestres como nunca vi, pessoas ensinando coisas profundas, mas eu me preocupo para que haja em nós o mesmo sentimento que havia em Cristo. Não adianta apenas entender, a gente tem que sentir corretamente. A igreja brasileira precisa ser uma igreja de compaixão, de amor e de misericórdia, senão está tudo perdido. Entender é o primeiro passo, mas compaixão, irmãos. Onde está aquela igreja que ama, aquela igreja que chora, aquela igreja que clama, aquela igreja que tem suas entranhas contorcidas pela dor do próximo? Antes de qualquer coisa, Mordecai se vestiu de pano de saco. Ele estava humilhado e não era por ele. Ele poderia ter muito bem salvado sua vida. Ele era primo da rainha, ele preservou ela, ele foi um pai para ela. Mas a sua humilhação, o seu sofrimento, a sua dor, era por causa do seu povo. Onde estão os Mordecais nesse dia, nesse tempo, que entendem, mas sentem corretamente? E aí, porque ele tinha tido o entendimento e o sentimento, agora ele age. E ele manda então, ou melhor, ele não manda. Mas a rainha fica sabendo de como ele estava humilhado e manda um recado para saber o que estava acontecendo e manda vestes. Ela tentou mudar as vestes dele. Vão tentar tirar nossas vestes. Mas esse ainda é um tempo de andar de pano de saco. Eu estou falando espiritualmente. Ainda não é tempo de colocarmos vestes de alegria, até porque vestes de alegria são colocadas sobre aqueles que estão com o espírito angustiado. Eu creio que virá um tempo de vestes de alegria para a igreja brasileira, mas ainda não é um tempo. Esse é um tempo ainda de espírito angustiado. Por quê? Porque estão tentando matar nossas crianças. Quantos estão me compreendendo? Então o posicionamento de Mordecai chegou até Hadassa ou Esther, como queira. Ela tenta mudar, ele não aceita. Ela procura saber, ele manda uma cópia da carta que autorizava a morte dos judeus. E ele explica melhor o que estava acontecendo. E aí, ele até pede, Esther, Hadassa, vai diante do rei, intercede pelo seu povo. E ela devolve uma carta dizendo o seguinte: olha, eu não posso. Você sabe que os medo-persas têm um costume, que ninguém pode se apresentar diante do rei sem ser chamado. E eu, pelo espaço de 30 dias, não fui chamado. Meu Deus, você já foi chamado, cumpra seu chamado. Mas eu não sei se eu sou, o que eu fui chamado para fazer. Você foi chamado para conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Esse é seu chamado. Não precisa mais um anjo vir do céu e dizer: eis que te digo. Faça qualquer coisa que tiver ao seu alcance. As pessoas estão com tanta sede, gente. Eu vinha no avião, estava falando para o pessoal. Estava lendo um livro e cochilei. Avião, para mim, só presta para duas coisas: ou ler a Bíblia, ou cochilar. Mas eu descobri que, na verdade, tem uma terceira coisa mais importante do que cochilar: aproveitar a oportunidade para quem está ao seu lado. E aí eu cochilei, o livro estava aberto no meu colo e quando eu acordei, eu vi aquele céuzão assim lindo pela janela e comentei com o passageiro ao lado. E ele disse: é verdade, né? É claro que eu também já queria uma deixa para entrar com o evangelho. Eu disse: a criação é bela, né? Aí ele veio com outro papo que já jogou água, um banho de água fria. Mas de repente ele disse: inclusive eu estava dando uma lida no seu livro aí. Quase que eu dizia: quem deixou? E aí começou um papo tão gostoso e claro. Deus se tornou o centro da nossa conversa. E foi até pegarmos as malas.
só falando do Senhor. E para minha surpresa, no final do papo, eu descubro que o homem é prefeito de uma das cidades aqui do Rio Grande do Sul. Ou seja, uma pessoa estratégica. Uma pessoa que pode apontar caminhos para outros. Mas o evangelho ficou no coração dele e ele recebeu de muito bom grado. Por que eu falei disso mesmo? Nem sei mais. Mas vamos lá. Mordecai se posiciona. Mordecai sente e Mordecai, pelo seu posicionamento, começa a tocar Esther. E aí ela dá aquela resposta e ele devolve o famoso versículo. Será que não foi para um tal tempo como esse que você foi levantada rainha? E tem mais. Não ache que pelo fato de você ficar aí, não vai sobrar para você. Porém, se você não fizer nada, de outra parte vai surgir alguém que vai trazer livramento para o seu povo. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Deus está dando uma oportunidade para a igreja brasileira da gente fazer algo. Mas se a gente perder essa oportunidade, Ele vai levantar outro. Mas Ele vai levantar alguém. Há uma perseguição que foi liberada contra os nossos filhos, contra a próxima geração. Eu acho que essa perseguição não vai ser anulada. Mas eu vim aqui para dizer, nós vamos nos defender. Nós temos uma autorização do rei para nos defender e defender nosso povo. E a coisa vai inverter. Será que não foi para um tal tempo como esse, um tal tempo, o entendimento do tempo em que estamos? Isso tem sido a minha perseguição nesses dias, entender o tempo em que estamos. A Bíblia fala de 200 líderes da tribo de Issacar que eram conhecedores do tempo e da época, ou seja, havia um manto profético sobre eles. Por que o Senhor disse que derramaria do espírito da profecia nos últimos dias? Para que, entre outras coisas, a gente entenda e se posicione corretamente. A igreja brasileira não pode perder mais o seu tempo. Não há mais tempo para perder. Esse é um tempo de ser preciso. E aí, com essa resposta de Mordecai, fala para ela: será que ela não foi preservada para esse tempo? Ou será que ela acha que é rainha só para desfilar no palácio em suas vestes? Igreja brasileira, andar de vestes dentro do palácio é bom, mas a coisa está pegando lá fora. Ele não nos salvou para a gente ficar apenas desfrutando das bênçãos da salvação. Tem muito trabalho para fazer. E aí, constrangida, acordada, despertada, agora entendendo o seu papel e o tempo em que ela estava, ela devolve e manda um recado dizendo o seguinte: ok, fala para ele reunir o povo e jejuar por mim. Eu vou reunir minhas servas e jejuaremos, e eu vou perante o rei. Eu não fui chamada, mas eu vou. E se perecer, pereci. Uau! Ela amadureceu. Ela despertou. Ela acordou para o tempo e para o seu propósito. Deus está levantando os Mordecais nesses dias, gente. Homens que vão se posicionar num lugar e ninguém vai tirá-los. Num lugar de espera, de perseverança, de oração. Esse é o seu chamado, é o meu chamado. Homens que vão entender, porque estão no lugar correto, mas vão sentir corretamente a dor do seu povo. E a partir disso, vão acordar a igreja Radassa ou a igreja Esther. Porque não é pela intercessão dos profetas como eu pensava, é pela intercessão da igreja que o rei vai estender o cetro de misericórdia sobre o Brasil, sobre as nações. O que é que o Senhor está dizendo? Escute tudo isso que estamos falando aqui. Eu não estava numa conferência no YouTube, foi morrendo dentro de um quartinho pequeno, tentando entender, segurando nos pés dele, dizendo como Jacó: Senhor, com todo respeito, não te largo até que o Senhor me abençoe, mude minha identidade, me ajude a compreender. Há um decreto
contra as próximas gerações, ele não vai ser anulado, penso eu, espero até estar errado. Mas o rei está estendendo o seu cetro e vai estender novamente de misericórdia, dizendo: se defenda, se posicione. E em último lugar, para a gente orar, o que me chama a atenção é que depois disso tudo, houve um dia, capítulo 8 de Esther. Agora eu quero ler até para que ninguém diga que eu não abri a Bíblia, né? Rapaz, ele não leu nada. Será que é de Deus? Boa parte do que falamos hoje, sou sincero com os irmãos, eu não tinha pensado em compartilhar, mas falei aquilo que eu entendi no meu coração que deveria compartilhar. Capítulo 8 diz assim, versículo 1. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero à rainha Esther a casa de Ramã, inimigo dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhe fez saber que era seu parente. Tirou o rei o seu anel, que tinha tomado a Ramã, e o deu a Mordecai. E Esther pôs a Mordecai por superintendente da casa de Ramã. Ou seja, porque viveu à porta do rei, porque cumpriu seu propósito, no final de tudo, ele foi chamado para sair da porta do rei, para agora comparecer perante o rei, ser honrado, receber o anel de aliança e ser colocado num lugar de honra. Meus amados, se perseverarmos, se cumprirmos nosso propósito, se não nos desviarmos para a direita ou para a esquerda, se guardarmos aquilo que Ele tem nos conferido, se não cedermos às pressões e tentações, posicionados corretamente, entendendo corretamente, sentindo corretamente, correspondendo ao coração dele, um dia nós seremos chamados para entrar à presença do Rei. E ouvirá uma voz que dirá: vinde benditos de meu Pai, entrai no reino que vos foi preparado antes da fundação do mundo. E quanto ao nosso trabalho no Senhor, tudo que fazemos, como disse Paulo, não é em vão, está anotado nas crônicas do rei. Assim como Mordecai foi honrado, um dia assim seremos. Por favor, abaixe a sua cabeça. Como nós provaremos como filhos do reino de um despertamento? Quando a gente se posicionar num lugar de entendimento. Isso fala de oração, de perseverança, de sacrifício, de resistência, porque vão tentar nos tirar de lá, de morte. Como os filhos do reino serão despertados a partir desse lugar de posicionamento. Eles vão entender o tempo em que estão e qual é o seu papel. E nesse processo,
a gente vai sentir o que o rei sente. Tende em vós o mesmo sentimento que havia em Cristo. Um coração que se compadece, uma igreja que chora com os que choram. Porque parece que, de forma geral, a gente só tem se alegrado com os que se alegram. Como vamos nós despertar como filhos do reino? Posicionados, entendendo, sentindo e agindo. Os Mordecais serão usados para despertar outros para cumprir o seu propósito. Mordecai constrangeu Esther, ou Hadassah, para que ela cumprisse o seu papel em um tempo específico. E qual era o seu papel? Se apresentar diante do rei como rainha, para clamar: rei, estende o teu cetro, salva, permite nosso povo se defender. Eu pensei que seria a intercessão dos intercessores, dos profetas, mas não é. Os profetas acordam a igreja, mas é a igreja, é a intercessão dela que mexe com ele. Não é a intercessão de uns, é a intercessão da igreja que vai fazer com que situações sejam revertidas. Por isso eu oro pela igreja Esther do Brasil, para que ela se desperte, acorde, troque as vestes do palácio pelas vestes de guerra, troque as vestes de glória humana por vestes de humildade. Senhor, leva-nos de volta como igreja brasileira a sermos mais humildes e simples. Humildade e simplicidade não tem a ver com o exterior. Não tem a ver com ter ou não ter. Tem a ver com o ser. Por isso que nós começamos falando da identidade de Pedro. A partir de um entendimento de quem Jesus é. A partir de uma identidade que ele entendeu que tinha. E a partir da autoridade que ele recebeu naquele dia. Eu digo nessa noite: eu vos dei as chaves do reino. Aquilo que ligares na terra, Igreja do Sul. Agora estou entendendo algo aqui. Igreja do Sul, eu vos dei. Se alguém receber, então receba. Eu vos dei as chaves do reino. Aquilo que ligares na terra será ligado nos céus. É uma chave de autoridade para a Igreja do Sul. Sabe com quem vocês estão em guerra? Com Jezabel. Não é só imoralidade, é orgulho, é vaidade, é dominação. Toda a igreja brasileira, toda a igreja nas nações está contra ela e outros aí. Mas nessa noite, eu quero terminar orando pelas e pelos Mordecais, os filhos do reino,
que vão ser canais para despertar a outros, para cumprirem o seu propósito, o seu chamado, o seu destino nessa terra. Então, se o Senhor falou com você nessa noite, se você entende que o seu chamado é para ser Esther, não há problema nisso. Porque eu entendo que uns foram chamados para ser a igreja Esther. Mas se você entendeu no seu espírito que Deus está te chamando para ser nesse tempo como um Mordecai, como uma Mordecai, eu quero te convidar aqui à frente para a gente orar. Se for possível, diminuir as luzes aqui da frente. Precisamos entender o tempo. Estamos vivendo dias maus como nação e como nações. Mas nós precisamos também ver que, ainda que pareça pequena como a mão de um homem, há uma nuvem. Há uma nuvem. Eu não sei se ela tinha ido embora ou foi eu que deixei de ver, mas eu falo pelo Espírito. Há uma nuvem, ainda que aparentemente do tamanho de uma mão humana, sobre a nação brasileira. E há mais de 10 anos atrás, um dia eu tive um sonho, onde eu via uma nuvem imensa, escura, carregada de chuva. Há uma nuvem do Senhor. Ele fará chover novamente sobre o Brasil. E eu não sei se você sabe, mas começou a chover no sertão nordestino. Aliás, igreja, Ministério Batista Ebenezer, muito obrigado por ter enviado alguns dos seus melhores para o Nordeste. O Nordeste diz para vocês nessa noite: muito obrigado. Vocês se lembraram de nós, e o que fizeram está sendo registrado no livro das Crônicas do Rei. Muito obrigado. Mas agora chegou o tempo de atravessar o oceano e agora pisar nas nações. Rei, eu oro para que o Senhor alargue a visão de vocês, porque o Sul é uma base. Vocês conectaram com o Nordeste. Agora é o tempo das nações. Porque o Evangelho do Reino será pregado nas nações, e depois disso virá o fim,
quando os Mordecais entrarão na presença do rei para receber o seu anel e a recompensa de todo o trabalho feito. Levanta, Senhor, homens, mulheres, jovens, anciãos, de posicionamento, de entendimento e de sentimento. Leva-nos a ser pessoas de ações. Leva-nos a ser novamente uma igreja de ações, mas sem perder o sentimento. E tudo isso, Senhor, a partir de uma compreensão do nosso papel, do nosso chamado, do seu propósito para as nossas vidas, tanto individualmente como igreja no Brasil. Eu oro, Senhor, para que o vento sul, que a sua palavra fala, sopre sobre a nação. O vento sul sopre sobre a nação. E oro nessa noite, Senhor, junto com os Mordecais e a igreja Radassa. Rei Alamassuri Andalabás, para que toda resistência à igreja do sul, toda resistência, Senhor, toda resistência, assim como Ramã foi denunciado, denuncia os adversários que têm se oposto à igreja do sul. E aquilo que ele preparou, que eles prepararam contra o seu povo aqui, possa virar contra eles. A forca que Ramã preparou para Mordecai, se volte contra Ramã. E esse espírito que persegue o teu povo, e esse espírito que quer matar nossos filhos e filhas, seja exposto, denunciado e vencido, como Davizinho que conseguiu derribar Golias pela unção e pelo nome do Senhor. Levanta, Senhor, uma igreja destemida, valente, uma igreja guerreira. Esse é tempo definitivamente de trocar as vestes do palácio pelas vestes de guerra. Ela matou Sorianda Labraça Delechea. Se o Senhor pode contar com você, então, por favor, põe uma mão no coração e a outra estende para Ele. Aonde você estiver, se Ele pode contar contigo, tão somente diz: Senhor, se é para estar à porta do rei, eis-me aqui. É um lugar de posicionamento. A chave nessa noite chama-se posicionamento. A partir daí, entenderemos corretamente, sentiremos corretamente, agiremos corretamente. Relabraçando elabas, olamandexanda.
de profetas. Sabe por que alguns têm enfrentado tantas tentações? Por causa da unção de João Batista sobre a sua vida. Ela mata sorianda lava. Profecia. Espírito da profecia que testemunha acerca de Cristo Jesus, que aponta para Ele, que prepara o caminho dele. Espírito da profecia. Ei, vem sobre nós, vem sobre nós. Ele vos está aumentando o nível de autoridade. Eu vejo isso no meu espírito. O Senhor está aumentando o nível de autoridade no mundo espiritual dessa casa, desse ministério. Profeta Juliano, vem cá. O Senhor está aumentando o nível de autoridade desse ministério. Porque estamos para entrar em guerras maiores e elas são lá. A igreja brasileira precisa entender que em primeiro lugar a nossa guerra é lá. Eu não sei o que o Pai quer fazer nessa noite. Eu quero chamar a ajuda dos profetas e profetisas que estão aqui. Eu quero que vocês me ajudem a discernir o que o Pai quer fazer aqui. Eu sei que há muitos profetas e profetisas. Hoje mesmo, no início dessa reunião, eu recebi uma palavra profética. E o irmão nem sabia de nada e falou sobre João Batista. Mas há alguns que já exercem uma posição de liderança e que eu vejo claramente. Então, venham aqui, por favor, me ajudar. Pode ser que o Pai lhes mostre algo. Profeta Laí, vem cá, por favor. Profetisa Ruth, vem cá. Profeta Juliano, vem cá. Estou falando. Eu sei que há várias pessoas que têm um dom profético, mas tem uns que são profetas de encargo mesmo, de ofício. Ei, ela broxada lá.
sobre posicionamento. E eu quero aqui trazer algo, uma impressão que tem no meu espírito. Eu já falei isso certa feita aqui na igreja, mas me veio muito forte do meu espírito. Que o Espírito do Senhor está dizendo novamente para a igreja que tem pessoas que estão fora do posicionamento e Ele quer reposicionar. Ele quer te colocar na posição de origem, na posição de Mordecai. Essa é a posição, querido. Não há mais tempo para ficar fora da posição. Não há mais tempo. É tempo de se reposicionar. Você já ouviu, você já sabe, você já escutou, mas vamos colocar isso em prática na nossa vida, queridos. De repente Ele vai te reposicionar no lugar em que você não apareça. Mas, querido, quem tem que aparecer é Ele. Quem tem que ser exaltado é Ele. Quem tem que ser glorificado é Ele. Ele te trouxe essa noite exatamente para isso, querido. Para dizer, ó, te reposicione, se posicione na posição certa. Aleluia. Vai adorando, vai glorificando o Senhor, querido. Vai adorando, vai glorificando o Senhor. Vem, Espírito Santo, querido. Yorabashi, canta lá, Yoramamamas, Lobifão. Aleluia! 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 Os pastores podem estar orando. Pastores, pastoras, líderes. Vamos orando aí, queridos. Vamos orando. Vamos orando. Aleluia. Diga, eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Eu quero fazer parte dessa geração. Aleluia. Eu quero estar posicionado, posicionada. Não vou olhar para o lado, não vou retroceder. Aleluia.
vontade. Todo o pessoal da organização, da liderança aqui, da igreja, da organização, da conferência, pode nos ajudar. Se sentir de orar por alguém, então sinta livre no Espírito. A chave nessa noite chama-se posicionamento. Alguns Mordecais estavam fora da porta do rei. Alguns Mordecais estavam tentando entrar no palácio antes do tempo. Alguns Mordecais tinham desistido de estar nesse lugar de perseverança. E hoje Ele está nos posicionando, nos alinhando. Hoje Ele está mostrando para nós que o lugar para estarmos é a porta do rei. Porque um dia a porta se abrirá e chegará um convite para entrarmos na presença dEle. Mas enquanto esse dia não chega, há muito trabalho pela frente. E você que está no mercado de trabalho, não se entristeça, nem se engane. Você está nesse lugar porque há uma necessidade, mas espiritualmente Ele te posicionou à porta do rei. Um lugar de entendimento, um lugar de cumprimento de propósito, um lugar onde se recebe o sentimento do rei, e um lugar onde a gente ajuda outros a despertar. Por isso, despertai, ó filhos do reino. Despertai, ó filhos do reino. Despertai, ó filhos do reino. E cumpram o seu propósito. Despertai, ó filhos do reino, e cumpram o seu propósito. Ele está entregando chaves nessa noite. Ele está entregando chaves. Ele está entregando chaves do reino. Para abrir o reino. Umas são pequenas, outras são grandes. Nenhuma é mais importante que a outra. É porque os propósitos são diferentes.
teu propósito. Que se levantem os Mordecais.
Hoje ele colocou pilhas novas no relógio. E os ponteiros voltaram a funcionar. E ele já ajustou o horário. Ele colocou o horário pontual. Ele alinhou o nosso relógio. Ele trocou as pilhas. E agora estamos alinhados corretamente no tempo. Mas falta pouco tempo. Pouco tempo nos resta. Aleluia, Senhor, aleluia. Aleluia, sinta-se livre, amados. Sinta-se livre na liberdade do Senhor. Sinta na liberdade do Senhor, querido. Também tem a cantina lá atrás, se você quer fazer um lanche. Não precisa sair fora para fazer seu lanche. Você pode ali pedir, lanchar com a gente aqui. É tudo revertido para aqui para o Congresso. Amém, querido? Amanhã, 19h30. Amém? Tem mais, tem muito mais, tem muito mais. Tem muito mais. Aleluia. Dá um abraço ao teu irmão. Pastor Romeu. Beleza? Obrigado pela honra, pela esposa, filhinha, os irmãos que vieram. Aleluia. Juliano, obrigado, Juliano. Você, para Mônica, para as meninas, Deus abençoe. Foi uma honra ter vocês aqui. Todos vocês, queridos, foi uma honra. Aleluia. Quiser continuar adorando, não tem problema. Continue. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia.